Vamos lá, pessoal, voltando. Olha, a gente tinha analisado essa função na outra aula, certo? Tinha sido essa função aqui. E a gente tinha o que? Encontrado esse delta, que foi o 121, foi isso que a gente calculou. Achou x1 igual a 3. Achou x2 igual a menos 8. E achou esse x do vértice e esse y do vértice, certo? Então vamos analisar. Ó. Assim como uma função do primeiro grau, o gráfico de uma função do primeiro grau é dado pelas coordenadas x e y também, ou seja, horizontal x, o vertical y. E aqui, da mesma forma, vai ser os valores positivos para x, os valores negativos para x, os valores positivos para y e os valores negativos para y, da mesma forma. Então, o que é que vai ser? Vai ser o seguinte, ó, tem uma coisa bem interessante que eu particularmente acho muito importante e interessante na função do segundo grau. A função do segundo grau, diferente de uma do primeiro grau, que é uma reta, seja para que direção for, a do segundo grau é uma parábola. O que seria uma parábola? Vocês já viram, por exemplo, aquelas antenas antigas, que era bem grandona, assim, que chamava antena parabólica. Ela é parabólica porque ela tem uma parábola. E o desenho de uma parábola é assim, ó. Assim, certo? É uma concavidade para cima ou para baixo, certo? E, ou seja, então o gráfico de uma função do segundo grau vai ser uma parábola. A gente não vai ter uma reta assim, a gente vai ter uma curva, uma parábola, certo? E quando é que a gente vai saber se essa curva é para cima ou é para baixo? Vai ser a partir desses valores e de uma característica específica, né? Que é desse cara aqui, ó. Do número que vai estar aqui, do A. Vou até colocar aqui, ó. Quando A é maior do que zero, ou seja, ele é positivo, qualquer número maior do que zero, ó, que é uma reta numérica. Daqui para cá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, tudo positivo. Daqui para cá, 0. Aí, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, tudo negativo. Então, se o A, ou seja, aquele coeficiente, aquela letrinha que a gente acha aqui, que pega o valor dela para colocar no delta, no x1 e no x2, se ela é positiva, ou seja, se o A é maior do que 0, a gente já sabe que a parábola vai ficar para cima, assim. A gente até brinca dizendo, para os alunos aprenderem melhor, a parábola fica feliz quando A é positivo, ó. E quando A é negativo, ou seja, o A é menor do que zero, a parábola fica triste, fica para baixo. Nesse caso aqui, ó, olha na expressão que a gente usou, x ao quadrado. Quem está do lado escondidinho aqui é 1, só que esse 1 é positivo ou negativo? É positivo, não tem sinal. Se tivesse menos x, aí ó, menos x era negativo. Então quando aqui for positivo, que é esse caso, parábola feliz. Quando aqui é negativo, a parábola vai ficar virada para baixo. Então agora a gente vai aplicar esses valores dentro desse gráfico, lembrando dos valores e desses conceitos, tá? A gente já sabe que na nossa função aqui, por ser positiva, a parábola vai ser para cima, tá vendo? O nosso A aqui é 1 e o A é maior do que 0, ou seja, é positivo. Ele vai ficar para cima. Então vamos observar aqui e achar cada valor. Primeiro, vamos identificar os valores. Digamos que primeiro a gente marca x1 e x2. x1 é 3, vou colocar aqui, tá, colocar até bonitinho, como fosse aqui, um 3, ok? Número 3. x2 é menos 8, ó, na linha do x, ó, x e x, tá? Só que menos 8 não é para cá, ó. Lembra lado positivo do x, lado negativo. Digamos que o menos 8 está para cá. Vou até colocar ele para cá, porque pela lógica, se 3 está aqui, ó, 6, 9, está mais ou menos por aqui. Tá um pouquinho mais para cá, certo? Mais ou menos por aqui. Então, já marquei o x1 e x2, não faço nada. Aí agora eu vou marcar o x do vértice com o y do vértice. Ó. X do vértice deu negativo, não deu? Ele está dizendo que deu menos 2,5. Vamos imaginar aqui, isso aqui é 3, aqui também deveria ser 3. 2,5 é antes de 3, mais ou menos por aqui. Concordam? Aqui, ó. Vou colocar até por aqui para ficar mais organizado. Menos 2,5. Certo? Como é que você sabe isso? Ó, 2,50 em dinheiro. Qual é o próximo dinheiro? 3. Ou seja, 2,50 está antes do 3. Está mais do que o 2, mas está antes do 3. Como ele é negativo, ele vem para esse lado. Ó. Porque o negativo começa a crescer para cá. Certo? E não faz nada, só marca. Agora vamos para y do vértice, que também deu negativo. Mas olha quanto deu. Deu bem grande, né? Vou até descer mais esse gráfico para ficar com mais lógica. Deu menos 30,25.
Claro que a gente não vai precisar marcar 30 pontinhos, mas a gente imagina uma distância bem alta, já que ele é um valor alto. Então vamos botar aqui, ó. Vamos dizer que esse menos 30 está por aqui, ó. Menos 30,25. Por que ele vai estar no eixo do y? Porque, ó, y, eixo do y. Se ele é negativo, ele fica na parte negativa de y. Se ali fosse positivo, ele ficaria na parte positiva do y também. Estão entendendo? Então vamos lá. Já marquei o x do vértice, já marquei o y do vértice aqui, ó. X do vértice, porque ele fica na parte do x? Porque x, ó, linha do x. E x1 e x2 não precisa nem dizer, né, ó, na linha do x. x1, x2, x. A gente só não vai usar o delta para esboçar o gráfico, tá? Eu coloquei ali só para a gente separar todos os valores que foram importantes na nossa continha, certo? Mas o que é importante para a gente é os x1, x2, x do vértice e y no vértice. Então já digo a vocês o seguinte, ó. Esses dois caras aqui, que é o x do vértice e o y do vértice, tem que se encontrar no gráfico. Eles vão ter uma relação entre eles. Lembra que a gente fazia, na função do primeiro grau, a gente tinha que traçar de forma que os pontos entre cada par ordenado, que seria do eixo x e y, marcava pontos e os pontos se ligavam entre si. Aqui também, só que quem vai se ligar vai ser o x do vértice com o y do vértice. Então vamos fazer um traçado daquilo, ó. Quem é o x do vértice? 2,5, tá aqui. Quem é o y do vértice? Menos 30,25. Então tá aqui, ó. Então esses dois, vou tentar fazer do jeito mais bonitinho possível, vão ter que se encontrar. Ó, se encontraram. Quando eles se encontram, você marca um ponto. Só faça isso, tá? O que é que a gente vai fazer agora? O x1 e o x2, na verdade, gente, é nossa largura dessa parábola. Quanto mais distante os valores de x1 e x2, mais seriam as pontas da parábola. Ó. x1 e x2 estaria por aqui, ó. Vou botar aqui para vocês entenderem. x1, x2, ou x2 e x1 dá no mesmo, tá? Mas, ó, quanto mais distante os números entre eles, quer dizer que mais essa parábola vai fazer o quê, ó? Abrir, certo? Ó, vai abrir, ó. Ficar uma curva cada vez maior. Quanto menor o número de diferença entre x1 e x2, menor vai ser também essa parábola, tá ok? Então, nesse caso, a gente já marcou aqui, ó, tá? Menos 8, menos 3. Quer dizer que as perninhas da parábola aqui, ó, que tá feliz porque o a é maior do que zero, certo? Vai passar entre o x1 e o x2. E vai passar até onde? Até aqui, ó. No encontro do x do vértice com o y do vértice. Então, vamos fazer na prática, olha. Vai ficar meio torto, claro, porque eu estou fazendo aqui no olho. Mas, olha, o x2 está aqui, ó, mostrando a largura. Lembra que eu disse que é x1, x2 ou x2, x1. Dá no mesmo. Então, aqui e aqui vai ser minha largura da parábola, ó. Aqui vai ser meu fundo da parábola, certo? Meu ponto mais baixo, ó. Então ela teoricamente vai ficar assim, ó, na prática, quer dizer, né? Ó, passa por aqui. Tá feio? Tá. Não tá bonito, mas vocês entenderam, certo? O que é que a gente vai ter? Então quer dizer, tentar fazer de um jeito mais agradável, para ficar mais bonitinho, ficar mais organizado. Vou botar aqui, certo? E aqui vou tentar não dar essa curva grande. Vou tentar fazer assim, ó. Certo? Ficou um pouquinho, melhorou 10 centavos, né? Então vamos lá, ó. Então, ó, x1 e x2 são o quê? São a largura da parábola. Quanto mais próximo o valor de x1 e x2, mais fechadinha essa parábola é. Quanto mais distante os valores de x1 e x2, mais a parábola é aberta, tá? Para a gente poder ter uma parábola bem inclinada. E a altura da parábola, vamos dizer, o comprimento dessa parábola para cá, ela podia passar em qualquer lugar aqui. Quem vai dizer isso é o x do vértice, olha, porque ele foi longo, era 30, menos 30,25. Se ele é longo, vai buscar ele lá embaixo, mas se ele fosse curtinho por aqui, passava por aqui, ó. Então, só para recapitular, para vocês não se enganarem, tá? Aqui essa parte é bem simples mesmo, mas só para vocês não se enganarem, é sempre como? x1 e x2 é minhas laterais dessa parábola, certo? x1 e x2. Aonde essa parábola vai terminar lá embaixo ou lá em cima, né? Caso seja com a menor que zero, vai ser o quê? Onde ela vai passar? Vai ser o y do vértice que vai dizer até onde ela vai. Porque vocês concordam comigo que ela poderia ser assim, ó, curtinha? Poderia ser bem assim, ó. x1 estando aqui, x2 estando aqui e ela está uma curvinha. Como ela poderia ser também, ó, bem o quê? Bem compridona, certo? Então eu vou apagar aqui, aí sem o cálculo eu vou fazer só alguns gráficos, só para a gente ter uma ideia de como poderia ter essas variações, tá entendendo? Mas lembre-se, x1 e x2 seriam as laterais, a largura dessa parábola, e
x do vértice y do vértice e x do vértice vão se encontrar, mas o y do vértice é o que vai dizer o tamanho dessa parábola, ou seja, essa profundidade. Então, ó, vou botar 4 exemplos aqui, só para a gente ter uma ideia. Ó. Digamos que eu tenho aqui x e y, certo? Vou botar aqui tudo sem número, só para a gente ter uma ideia. Y, x e y. Vou colocar aqui x e y, x e y, certo? Digamos que aqui eu poderia ter uma parábola, vou fazer um desenho aqui aleatório, tá? Mas digamos que eu tenho uma parábola assim, ó. Certo? Quem seria meu x1 ou x2, né? Que eu já falei a vocês, tanto faz. x1 poderia ser aqui, x2 poderia ser aqui, porque já disse, a largura. Aqui seria o encontro de quem? De x do vértice com o y do vértice, certo? Vou fazer outro gráfico agora. Se eu tiver um assim, ó, certo? Aqui pode ser meu x2 e o x1, tanto faz. O meio é o x do vértice e o encontro é o y do vértice, ou seja, aquele cara que toca lá, certo? Vou fazer outra. Posso ter uma parábola bem aqui x1, aqui x2, lembra que x1 e x2 pode trocar, não tem problema nenhum. O meio sempre é o x do vértice, que é o que vai se encontrar com o y do vértice, que está aqui, ó, y do vértice. Ele se encontrou, um foi vindo para cá e o outro foi vindo para cá, ó, até que se tocou, formou um ponto e nesse ponto é onde vai passar a parábola, certo? Aqui a gente poderia ter também uma parábola dessa forma, x1, x2, aqui o meio x do vértice e o encontro aqui y do vértice. Lembra, x1 ou x do vértice vai sempre se encontrar com o y do vértice e o x1 e o x2 é a largura dessa parábola. Lembrando, só para recapitular, como é que essa parábola vai ficar para cima ou para baixo? Vai depender. Nesse caso, nosso x aqui, o nosso a era positivo. Mas se eu tiver uma continha aqui do tipo, vou criar uma aqui na hora, 3x ao quadrado mais 4x mais 3 igual a 0. Igual a 0 não, f de x, né? Igual a 0 já é equação. Certo? Ó, o meu a aqui, ó, a, b e o c. Meu a é positivo ou negativo? É negativo. Quando o meu a é negativo, o que é que eu vou fazer? A parábola, ó, quando o a é negativo é um a que é menor do que 0, ó. A menor que 0. Então a parábola é o que, ó? Triste. Vou botar assim para vocês verem. Quando o a é maior do que 0, ou seja, quando o a é positivo, o a é o quê? Feliz, ó. Carinha triste, carinha feliz, carinha triste, tá bom? Então é basicamente isso, pessoal, tá certo? A gente resolveu aquela continha de função do primeiro e do segundo grau e entendeu agora como é que faz o gráfico. O que é que eu quero que vocês façam? Eu vou colocar para vocês só 2 exemplozinhos, na verdade 2 questõezinhas para vocês praticarem o cálculo e praticarem o gráfico. Logo depois, na próxima aula, eu corrijo isso junto a vocês. Agora, como eu digo, sempre em sala de aula, eu sei que vocês desobedecem porque a gente tem que dizer e vocês vão desobedecendo. Parece que é a ordem natural das coisas. Tô brincando. Mas vamos lá. Como é? Vocês não podem deixar isso acumular, porque na outra aula já vai ter outra coisa. Aí na outra aula, outra coisa. Então, quando vocês sentarem para assistir o vídeo, tá? Sente-se concentrado, treinando bem direitinho, com responsabilidade, como se a gente estivesse vendo vocês, que é para não se prejudicar, tá bom? Eu fico muito preocupado com isso. Também comentem aí embaixo se estão entendendo. Se não estiver entendendo, vocês me comunicam para eu tentar explicar de outra forma e assim vocês consigam entender, tá certo? Mas basicamente é isso. Aquela aula, os cálculos de uma função de segundo grau. Nessa aula, a gente tem o gráfico de uma função de segundo grau. Claro, eu vou passar 2 questõezinhas baseadas nesse exemplo que a gente viu, até porque a gente só viu um exemplo. Depois que a gente corrigir isso, porque eu quero que vocês treinem para não acumular, eu vou passar outros exemplos e vou responder aqui uns exemplos com alguns números diferentes para a gente ir vendo a diversidade de variações que isso pode estar se mostrando para a gente, tá bom? Então a aula é até agora, fiquem com Deus e tchau, tchau, se cuidem.